gente, é. Oh, glória a Deus. Amém. Glória a Deus, né? Porque eu não via e tal. Tá? Eu não entendo disso, né? Até ele brincou comigo, né? Depois serviram não sei o quê. O programa que ele viu, eu estava comendo uma fatia de bolo. Ou ele quis profetizar que vai haver bolo. Agora, o nosso irmão acabou de dizer, fechou, né, que vai fazer aniversário a próxima vez? Não, semana que vem vai ser... Não, eles estão escutando, obrigado. Semana que vem vai ser o 30º encontro, nós vamos ter que fazer algo. Eu estava pensando em trazer um bolo. Olha aí, viu? O meu rapaz falou que... Já comemora meu aniversário junto. Mas olha aí, que coisa linda, né? Glória a Deus. Comemora Então, nós temos que prestar bem atenção no que vamos falar e certas perguntas assim, que está indo por todo o país, não, pelo mundo afora. Lá na Austrália, alguém viu, e lá no Japão também. Na Europa, eu sei que muita gente, a própria moça que me chama de pai lá em Portugal, ela me escreveu, seu pai, agora eu e o meu grupo, todas as sextas-feiras, estamos te vendo. Tá? Então, a fofoca senta, né? Só o telefone não vai esquecer, né? Imagina só o horário lá. Né? Hoje eu mandei recadinho para a Austrália também. Mandou também, ótimo. Então, o pessoal tem que... 4 horas à frente lá na Europa, né? 4 horas, uma coisa assim, né? 8h04, meia-noite, né? Por aí. Bom, seja lá o horário que for, eles que colocam a aparelhagem lá e no outro dia pode ver, né? Pode gravar, coisa parecida. Então, eu quero, nesse momento, também saudar e desejar o máximo a todos os irmãos da grande igreja mundial que está começando aqui essa hora. Né? Irmãos dos 4 cantos do planeta que podem estar ouvindo. E o que nós fazemos não é nada mais, nada menos. Ainda hoje estava conversando com a minha esposa e com o meu filho. E ele disse, olha, é tão gostoso que até fiquei com vontade de ir lá. Eu acho que filmaram uma hora que andou correndo um bolo aqui, ou coisa parecida. Aí eu olhei para o meu rapaz e comecei a rir. E eu disse, tu não está me criticando, não, pai, Deus me livre isso. Porque as reuniões de Jesus eram nos lares. Ele não era bem-vindo para pregar no templo de Jerusalém. Então, a igreja de Cristo é nos lares mesmo. Em certos países é nos lares e geralmente numa peça, num quarto, portas, janelas fechadas, nada de microfone, porque as paredes têm ouvido e é proibido cultos evangélicos. Então, isso é muito lindo. E não dá para deterem pela internet ou coisa parecida, não? Chega. Então, eu quero dizer uma coisa. Eu creio que Jesus pode. Eu falando aqui em português e você ouvir aí em chinês. Amém. Como não sei. O problema não é meu, isso é de Jesus. Não? Como Jesus não tem problema, então louvado seja o nome do Senhor. Agora que muita gente está gravando, pelo menos uma jovem que se corresponde comigo, lá de Portugal, ela disse que é muito comentado. Vocês ouviram o que o... Lá se me chama tio João. O tio João falou na sexta-feira, então, e alguns pastores, depois no domingo, pregam a respeito do que ouviram. Então, isso está dando, digamos, uma expansão daquilo que na nossa mente nem
de leve chega. Né? Se eu disser assim, o nosso culto aqui tem mais penetração do que os cultos que Jesus tinha. Não tinha internet na época, não? Nem tinha algo para gravar. Embora os cientistas, né, dizem que não demora muito cientistas estão desconfiados que em volta da Terra há um anel, me escapa agora o nome. Esse anel magnético, digamos, ele capta tudo que é falado. É isso mesmo. Então, quando eu era estudante no ginásio, faz muitos anos, né? Uns 60 anos atrás, o professor na cidade do Rio Grande, ele disse, não sei se é hoje ou amanhã depois, ele tinha estado na Alemanha num congresso internacional, e orgulho dos gaúchos e dos rio-grandinos, né? Ele, de família alemã, nascido na cidade do Rio Grande, ele é considerado no mundo, ou era, não sei se ainda ele existe, né? Dr. Kramer, professor de História, Geografia e Astronomia, ele é um astrônomo, e ele disse assim, os cientistas acham que vai chegar um momento que a ciência na Terra vai conseguir captar o que está gravado nesse cinturão. Eu me lembro, ele brincando assim, vocês já pensaram, os grandes sábios gregos, os filósofos falavam, está gravado. Aí o pessoal bateram palma, né? E eu estava na ocasião e disse, mas tem alguém muito superior a todos esses. Quem? Jesus. Eu não tinha pensado nisso. Jesus falava nas montanhas, nos vales, né? Deve estar muito bem gravado, né? Glória a Deus. Então, isto, quando eu estava pensando agora aqui, isso me veio à mente assim, todos num dia do juízo, vão responder pelo que fizeram. Imagina só, se em volta da Terra tem algo que grava, imagina só na central celestial. Né? Deve estar para lá de gravado. Né? Então, é conveniente, quando nós nos reunimos, no nome, que é sobre todo nome, é o nome de Jesus, ter mente e coração totalmente aberto para tudo aquilo que o Espírito Santo quiser realizar no nosso meio. Porque a Santíssima Trindade, três, Pai, Filho e Espírito Santo, a segunda pessoa, quando estava aqui na Terra, ele deixou absolutamente claro que nenhum tio, nada poderá ser tirado ou acrescentado. Né? Então, tudo está sendo gravado. Quem fez esse anel? Se os cientistas não estão errados, eu creio que estão dizendo, então, foi Deus. Amém. Com uma finalidade. Que finalidade? No dia do juízo eu não fiz. Coloca aí, dia tal, ano tal, hora tal. Eu fiz, está lá gravado. Né? Então, se a ciência pode provar que existe isso, olha assim para o teu irmão, vamos deixar a ciência para lá, mas vamos para o papai da ciência, que é Deus Pai. Né? Ele tem nas suas mãos a chave do universo. Amém. Tá? Então, olha assim para o teu irmão, você já pensou que o nosso Pai, Deus, ele sabe tudo que já foi feito há milhões de anos no passado.
Importante que ele sabe o que eu tenho feito também. Senhor, alguma coisa errada, apaga, né? Eu só quero aquelas coisas boas, né? Estou falando isso que nós temos que ter cuidado, porque tem muita gente nos ouvindo, que também tenha cuidado do que estão pensando. Porque nós estamos falando a respeito que somos seguidores de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. É o Pai, Filho e Espírito Santo. E todas as vezes que nós nos reunimos, o Espírito Santo está presente. E os anjos celestiais também. Porque se os anjos celestiais não estivessem presentes, os anjos do outro iam querer dar palpite. Então, quando os anjos de Deus estão presentes, não deixam eles passarem os limites. Ao nosso redor há uma linha divisória. Daqui para cá são os meus ungidos, os ungidos de Deus. Dali para lá, ainda vocês têm essa oportunidade, porque o chefe de vocês não está preso. Mais cedo ou mais tarde, ele vai ser preso e vocês também. Não tenha a menor dúvida. E esse dia, dessa grande prisão, então, está muito, muito perto de acontecer. Agora, pouco nos interessa dia e hora, porque nós não estaremos aqui. Tá? Quando Satanás e todos os seus demônios forem presos, nem vamos perder tempo em ver isso. Nós não estaremos mais aqui. Amém? Amém. Muita gente, esse tempo eu vi um pregador, eu ainda hei de ver o diabo, eu não vou ver nada, não quero nada dele. Porque ele vai sofrer a morte, o problema dele. Me interessa que nós não temos nada que ver com ele. Se não temos nada que ver com ele, não vamos perder tempo em falar nele. Não? Quando se fala numa imundície, se a imundície cheira mal, todo mundo vai começar a sentir odores negativos. Então, do lado de lá, não queremos nada, nada, nada. Nós só queremos o lado de cá, que o denominador comum chama-se Doutor Espírito Santo. Amém? Amém. É Ele que está no nosso meio, guiando, moldando, dando as coordenadas, porque nós somos seres humanos, né? Uma mãozinha lá levantada, qual é a pergunta? Que houve? Não, é que veio um versículo. Olha só, Lê. um versículo sobre a casa, que a igreja está na sua casa. Olha que interessante, está em Colossenses 4, versículo 15. Saudai aos irmãos que estão em Laodiceia e a Ninfa, e a igreja que está em sua casa. Oh, glória a Deus! Amém. Amém. A igreja que está na casa da Sanderlina. Amém. Onde 2 ou 3 se reúnem, ali é a igreja do Senhor. Tá? Então, hoje eu quero comentar um pouquinho a respeito, geralmente, segundo o pensamento do ser humano na face da Terra, dizem que o número 13 é um número de azar. Mas nós temos o número 13, capítulo 13 de 1 Coríntios. E de azar não tem nada. Então, 1 Coríntios, capítulo 13. Quando todos acharem, achamos. Quem escreve esse capítulo é o nosso querido irmão apóstolo Paulo. É bom ficar bem claro que Paulo não escreveu assim, capítulo 1, 2, 3. Ele foi escrevendo. Depois, os doutores de teologia, no primeiro e segundo século, então, colocar capítulo tal, versículos, para poder estudar com mais facilidade. Amém? Mas tocou para o número 13, uma tremenda bênção, então coloca por terra que o número 13 seja azar. Esse tempo estava falando isso e a minha esposa disse, não, continua sendo azar. Mas como? Do diabo. É azar para o diabo.
Então vamos ver se é azar para o diabo. Capítulo 13 de 1 Coríntios, a partir do primeiro versículo, diz assim: ainda que eu fale, é Paulo que está escrevendo, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. É impressionante, meus irmãos, que Paulo quer deixar bem claro, definitivamente, quando ele fala no versículo 2 assim: ainda que eu tenha o dom de profetizar. É muito lindo o dom de profecia, mas vamos ver o que Paulo quer dizer. E conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé. Imagina só, muitos doutores em teologia dizem que a fé é um dos grandes dons, etc. Eu também concordo, não tem dúvida. Tamanha fé, vírgula, a ponto de transportar montes, se não tiver amor. Nada serei. Esse é um amor, hoje em dia está muito profanada a palavra amor. Amor já pensa em sexo. Amor é o amor divino. É o primordial amor que vem do trono de Deus. Amém? Amém. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O grande homem de Deus da Idade Média, Martinho Lutero, ele deixou absolutamente claro: queimavam muito as raras e muito caras Bíblias que havia, porque uma certa denominação chamada de cristã, não estou apontando ninguém, mas eles costumavam queimar as Bíblias. Tá? Não queria que o povo conhecesse a Bíblia, porque aquele que conhece a palavra de Deus, então, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. De quê? De conceitos espirituais totalmente errados. Amém? Bom, então, no versículo 4, Paulo continua falando assim: o amor é paciente. Já dizer que é paciente já é tremendo. Mas há uma vírgula ali, diz assim: e é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Isso é, eu sou tal. Não. Se eu tenho amor, eu tenho que compreender o meu irmão da direita, da esquerda, que vai à frente, que está lá atrás. Eu não tenho direito de criticá-lo, porque ele está vendo aquilo que eu estou falando dentro do prisma visual, daquilo que ele está vendo, está sentindo, o que ele já aprendeu no passado. Tá? É um grande perigo para nós que... Bom, eu conheço a Bíblia, e querer que os outros conheçam a Bíblia como você conhece, a pessoa só sabe que existe Bíblia e nunca leu a Bíblia. Então, nós cantávamos tempo de criança: tu no teu cantinho e eu no meu. Cristo é quem nos manda, né? Muito lindo aquele hino. Cada um no seu cantinho.
orando para que o outro possa ter o privilégio de conhecer com profundidade aquilo que nesse momento o Espírito Santo quer nos outorgar, essa maneira, com amor, com graça, compreender. E muitas vezes, depois de uma reunião, eu vou para casa e fico pensando, hoje eu disse isso. Mas eu não sabia isso, senhor. De repente eu falei alguma coisa que... E ele diz assim, como eu não sabia? Meu Espírito está em ti. Então eu digo, irmão, você sabe, deixa o Espírito Santo falar nas tuas entranhas. Amém? Amém. Abre a boca e o Espírito Santo vai dirigir de uma maneira tremenda. Não é? E o versículo 5 diz assim, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses. Isso é um perigo, assim, numa sociedade cristã. Nós. Ele, em nós, tudo é possível. Ele, Jesus. Amém? Glória a Deus. Não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça. Isso é, não tem prazer praticar injustiça e nem tem prazer de ver certas injustiças que existem na face da terra. Existe, mas eu não tenho nada a ver com ela. Se eu posso amenizá-la, farei tudo sem ofender a ABC, mas estender a mão e ajudar aquele que foi injustiçado e caiu. Ora, estende a mão, levanta. Eu não sei, nem quero saber, eu só quero que você erga a cabeça e olhe para Jesus. Não é? Nunca nos meter na vida alheia sem ser convidado. Não é? Dá palpite quando a pessoa diz assim, você poderia me dar, você quer mesmo? Bom, eu não, mas a Bíblia diz isso. Mas eu não entendi. Aí você verifica que a pessoa está querendo que você dê mais 1, 2 e 3 passos para te puxar o tapete. Não, vou encerrar por aqui, vamos orar mais adiante, ok? Porque nem sempre a pessoa que está nos perguntando está interessada na verdade, está interessada em puxar o tapete. Mas o que é isso, pastor? Numa reunião você está falando isso? Enquanto a Bíblia não disser assim, aliás, ela diz, enquanto o Espírito Santo não disser assim, hoje será preso Lúcifer e todos os seus anjos caídos. Então, que alívio para o planeta Terra. Mas, porém, não vai ser bem assim. Nós é que vamos ser libertos desse sistema solar. Amém? Amém. Iremos para uma nova terra. Esses tempos, cientistas declararam, depois nunca mais falaram. Foi descoberto, numa estrela próxima, a possibilidade da existência de um planeta maior, porém idêntico ao planeta Terra. Eu até fiquei assim pensando, será lá que João disse, eu vi um novo céu e uma nova terra? Porque essa terra e todos os elementos vão ser, de repente, juntar tudo e atirado em direção ao sol. Tá? Eu não vou estar aqui. Se isso vai acontecer no domingo, no sábado Jesus já nos leva. Tá? Não vai acontecer só no dia 1º do ano que vem. Então, no dia 31, nós nos abraçamos e tal. Mas
Porque quem ficar, eu nem quero saber. Só quero saber que quem sobe é apagado das nossas mentes o que atrás ficou. Porque não seria paraíso se você começasse a lembrar-se o irmão fulano, a irmã fulana. Mas que pena, não seria paraíso. O que passou, passou. Eis que tudo se fez novo. Eu digo o termo novo, é novíssimo. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome, que é sobre todo nome, esse é o nome de Jesus Cristo. Então, o versículo 6 diz assim: não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Nós não temos prazer em injustiças. Temos prazer na verdade. Muitas vezes, há tantas injustiças pelo mundo afora. Se nós pudermos amenizar, vamos tentar amenizar. De que maneira? Dobrando os joelhos e orando e intercedendo. Porque não é possível, muitas vezes você está vendo que está sendo praticado algo e vai dar palpite, você vai se incomodar. Mas se você der palpite via trono de Deus, né? Senhor, olha aí, dá para dar um jeito nisso. Ok? Interceder. Interceder. Porque, note bem, lá em Atos dos Apóstolos, quando Paulo estava preso, e Pedro, a igreja estava intercedendo, a igreja estava em oração. Glória a Deus. Tá? Imagina só, Pedro está preso, acorrentado. E não sei se você sabe, na maioria, chamados presídios da época, além, se o cidadão está dentro de um bloco de pedra, janelas com grades, o cidadão era acorrentado. Hoje, dificilmente, está ali o preso e tal, mas não está acorrentado, pelo menos no Brasil, que eu saiba, né? Mas naquela época era um Deus me acuda, né? Então imagina só, quando Paulo, Pedro e os outros estão presos, principalmente Pedro, e ele está sabendo que no outro dia ia acontecer alguma coisa com ele, né? E de repente o local onde ele estava preso ficou mais claro que o meio-dia. E as correntes caíram. Ele ficou solto. A guarda sai em posição de sentido. Quer dizer, quem não era de Jesus não viu a luz. Eles passaram. E isso pode acontecer ainda hoje em dia, porque Deus tem um plano para cada criatura. E coisas terríveis que estão acontecendo neste planeta, muito breve. Eu, Senhor Jesus, vou tomar enérgicas providências a respeito. Eu sou o que sou. Tem bom ânimo. Amém? Glória a Deus. Então, quando você sabe, os nossos irmãos estão sendo perseguidos, não comente, dobra o joelho e comenta com Jesus. Senhor, olha aqui. Eu quero ouvir que alguma coisa aconteceu, que as autoridades não vão poder entender. Mas nós, quando ouvimos, olhamos no jornal, Jesus está tomando providência lá do outro lado do planeta Terra. Glória a Deus.
Deus é Deus. Eu sou Deus. Vocês dizem que eu sei tudo. Eu não sei tudo, não. Eu não sei pecar, diz o Senhor. Eu tenho amor pelas pessoas e quero o melhor para todo aquele que se volte para mim. Tem bom, mãe. Amém? Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Seguimos no capítulo 13. As pessoas que estão ouvindo, se você tem uma Bíblia, depois que nós terminarmos a reunião, você veja no capítulo 2 de Atos e depois capítulo 12 de 1 Coríntios e o 14. Leia e você vai entender por que alguém fala numa língua e Deus me dá a graça de interpretar. É bíblico isso. Infelizmente, o que eu disse? Infelizmente, Poucas igrejas cristãs usam esse método do Novo Testamento. No passado, os cultos eram recheados de opiniões do dono da igreja. O dono da igreja não eram os homens, o dono da igreja era o Espírito Santo. amém. Então ele falava abertamente. Quando eu tive aquela parada cardíaca, muitas coisas que eu aprendera, digamos, quem me passou foram professores, pastores, missionários, evangelistas, muito bem intencionados, mas em certos setores totalmente mal informados. Porque pouco a pouco, quem vai nos dando informações profundas chama-se Doutor Espírito Santo, vai nos revelando. Amém. E eu me lembro quando menino, certos textos da Bíblia era como um tabu. Nem me pergunte o que é tabu, que eu não quero saber. A Bíblia não tem tabus. A Bíblia é a palavra do Deus vivo que nos revela. Por exemplo, você lê a palavra, leu. Não entendi. Dobra o joelho, Senhor, eu vou ler novamente, mas eu quero entender. Aí você lê, Senhor, me desculpa, eu não entendi. Então você dobra os joelhos. Ô Espírito Santo, é verdade que tu cuida da igreja de Jesus? Eu faço parte dessa igreja. Eu agora quero uma revelação vinda da tua parte, que eu tenho certeza que está dentro de mim. Amém. Aí esse negócio, você, pela terceira ou quarta vez, você vai ler um versículo, cada palavra salta, né? Salta com a unção. Amém. Né? A pergunta da irmãzinha lá. O Espírito Santo, ele está dando resposta a isso. Ele pede para os irmãos lerem agora. 1 João 2, versículo 20 e 27. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versículo 20 e 27. 20 e 27. A irmã pode ler o 20. E vós tendes a unção do Santo, e sabeis tudo. Amém? Amém. E o 27 aqui, irmãzinha. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa. Permanecei nele, como também ela vos ensinou. Amém. Viu como é que Deus
Quando iniciamos a reunião, nós, a paz do Senhor, tá, a paz do Senhor, e que o Senhor esteja aqui, está. Amém. Tá? Quando 2 ou 3 estão reunidos em nome do Senhor, o Senhor está presente. Agora diga para o teu irmão, não atrapalha. Deixa o Espírito Santo te usar. Tá? Deus está usando a menina lá, com texto, e ela não está sabendo nada. O que eu vou falar, ela está dando em cima direitinho. Não é ela, é o Espírito de Deus que está ali. Então, aí é que está a beleza de uma reunião em que o Espírito Santo é o presidente. Né? Porque você está usando assim um texto e as pessoas estão entendendo e já estão indo lá na frente, tá? Ligando. Porque todo o Novo Testamento está ligado e religado com a onda do Espírito. O Novo Testamento está imantado por um poder espiritual que arrasa com o poder das trevas. Oh, glória a Amém? Deus. Glória a Deus. Posso fazer uma pergunta, pai? Pode, menina. O Senhor disse para nós e nos ensinou que não há 9 dons, mas sim 90 dons. Amém? Aham. O Senhor nos ensinou. Esse dom que o Senhor me usa, por exemplo, o Senhor estava falando aí, e dentro de mim vem às vezes, o nome do livro, o número e os versículos. Isso chama-se Isso revelação. Isso é um dos dons dos 90? É, revelação. Dom de revelação? Ah. Ai, aleluia, glória a Deus. Estou falando aqui, ela está revelando lá adiante. Ah, então, isso acontece com todos nós. Né? É porque a maioria, por exemplo, essa jovem moça, ela, graças a Deus, ela não é escrava de um preconceito. O pastor está dirigindo, aí ele é um bispo, grande coisa. Sou um ser humano igual aos outros. Eu estou usando a palavra e todos têm direito de dar opinião básica, não uma opinião que nada tem que ver com a palavra. Tudo que ela tem dito é a palavra. É a palavra. A palavra do Senhor. E olha para ela não é melhor que você em nada, é como Amém, você. é verdade. Deus quer Só usar. que ela tem uma mania santa de crer. Oh, Oh, aleluia, recebo. Diz que todos nós temos uma mania, né? Glória a Deus. Ela tem a mania de crer. Em quem? Na palavra. Glória a Deus. Um dia disseram assim para mim, tu dá muita oportunidade, não é agora, já uns 20 anos atrás, para fulano. Não viu que ele tem mania? Eu comecei a rir. E o irmão ainda está rindo? Tô. Eles têm a mania de receber o sobrenatural divino. E você tem mania do outro. Tenha cuidado, você está criticando é o outro. Ah, então, muitas vezes, é mais fácil vocês assim, Deus está usando essa jovem e eu. Peraí, não precisa dizer isso. Assim, Deus está usando ela. Se eu deixar, tu vai me usar também. Amém. Se eu não atrapalhar, está entendendo? Vocês estão notando que já há uns 15 dias eu falo muito? Não atrapalhar. Aham. Não atrapalhar. A mim está assim, eu não atrapalho, eu fico quietinho. Não é atrapalhar a nós, é atrapalhar a você mesmo. Senhor, que eu possa entender com clareza o que tu queres nos falar. Amém. E todos temos direito. Amém. Ah, o crente autêntico é um bom democrata. Fala e escuta também. Glória Amém? a Deus. Glória a Deus. Bom, agora vamos repetir o versículo 6. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se
com a verdade. A Bíblia diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jamais a verdade divina vos escraviza. Nos liberta. Respira fundo, diga, oh glória. Oh glória. Versículo 7. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Bom, o gaúcho lá da fronteira ia dizer barbaridade, gente. Que história é essa? Tudo sofre. Vamos pensar bem assim. Se você tem o dom do amor, você vê o seu irmão numa situação crítica e, humanamente, você não pode ajudar esse irmão. Não tem como ajudar. Então, você está sofrendo. Estou sofrendo porque eu gostaria que aquele irmão, aquela irmã, pudesse entender e progredir muito mais. Eu não consigo. Ah, mas eu consigo uma coisa. Interceder. Amém. Faz assim. Fecha a mão. Segura agora o dom de interceder pelo teu irmão. Amém. Amém? Glória a Deus. Interceder. Desejar que o outro eu cresça, mas que ele possa crescer muito mais. Uma vez me perguntaram assim, naquela época ninguém me chamava de pastor. Tinha a idade de 16, 17 anos. Ô João, tu tão novo, mas tu tem direito de ter as tuas opiniões. Eu tenho. Mas tu nunca levanta aí. Mas para que eu vou meter a minha colher torta num assunto que eu estou notando que o outro está sendo usado por Deus? Não! Tem que entrar pela mesma janela que eu entrei. Não, Deus entra por onde quiser. Amém. Glória a Deus. Deus é Deus. Mas ele, que cultura ele tem? Que cultura tinha a maioria dos apóstolos? Pescadores. Cultura da pesca. Essas coisas. E por que que o Senhor, Deus, Senhor Jesus, mandar o Espírito Santo? Porque a compreensão de Pedro e os demais apóstolos, pescadores, a expansão do Evangelho estava precisando de alguém que tivesse não somente fundamentos teológicos, mas fundamentos da cultura no momento, saber empregar aquilo que o Espírito Santo estava revelando-se no primeiro século para o momento do Império Romano. Então levantou quem? Saulo. E primeiro perseguiu. Então, não tem coisa melhor, até na política. Estamos numa época que todo mundo aqui no Brasil está pensando os candidatos. Falar isso, Senhor, eu não tenho candidato, aquele o melhor que tu quiser que seja eleito. Amém. Orei por eles. Que Deus abençoe. Amém? Então, há uma coisa impressionante que Deus olhou, vamos levantar Paulo, que era Saulo. Como Saulo ele perseguia, como Saulo ele metia a colher torta na religião de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, anunciada pelos apóstolos, onde se viu pescadores. Mas nem todos eram pescadores. Mateus era um alto funcionário do governo romano. Para trabalhar na alfândega, Roma não dava cargo para qualquer pessoa, não. Tinha que ter cabeça no lugar,
saber colocar tudo no seu devido lugar. Então, imagina só. Mateus. Como foi que Mateus chegou a Cristo? Ele tinha outro nome, não tinha? Levi. Ah, Levi. Levi estava trabalhando Os romanos. numa repartição pública do Império Romano. E quem é que passou pela calçada, se é que tinha calçada, passou pela rua assim, olhou e disse: Levi, segue-me. Jesus. Jesus. Uma coisa impressionante, note bem. Naquela época não havia as leis trabalhistas. Mas quem tinha um emprego como Levi não ia largar um serviço que lhe garantia economicamente até a sua vida terminar e a sua família. Porque ele era um grande na cidade. Ele estava ocupando um cargo que muita gente gostaria de ter. Não sei qual era o salário dele, mas pouco me interessa. Se Mateus, Levi chegava: olha, eu queria isso assim, mas não tenho dinheiro. Não, só para levar toda a loja, porque sabia que por trás dele havia, né, poder econômico, uma coisa assim. Mas os judeus gostavam dos cobradores de impostos? Eu acho que não. Eu não estou Sim. estudando o caso se os judeus gostavam ou não. Eu estou dizendo que ele trabalhava para o governo romano. Tá? E não dava para meter a mão com um funcionário do governo. Porque, ó, se hoje em dia o Camargo se incomoda, imagina só naquela época o Império Romano. Tá? Mas há uma coisa impressionante. Jesus passou, olhou e disse: Levi, segue-me. Mas, cara, você já reparou direitinho? Levi, segue-me. O que mais que Jesus disse? Dá uma olhada aí quando Jesus chamou Levi. Lição para casa. Se não acharem. Levi está sentado na alfândega, trabalhando. Eu acho que ele perguntou, que eu me lembro assim, eu não estou achando aqui, mas tu, eu quero comer na tua casa. Eu quero comer na tua casa. E aí os apóstolos ficaram assim, tudo. Houve um alvoroço, eu acho que aquele dia lá, que não está escrito aqui na Levi, eu quero comer na tua casa. na tua casa eu quero pousar. Saindo Jesus viu um homem Ele não chamado só Mateus comeu, que ficou lá. sentado na coletoria e É. disse-lhe: siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isto. Desejo misericórdia, não sacrifício, pois eu não vim chamar justo, mas pecadores. Aleluia. Né? Olha a passagem. Jesus Mateus 9:9. é impressionante. Jesus agarra o Levi. Ilustríssimo senhor, cobrador de impostos do Império Romano, etc., etc., não leve a mal, mas eu gostaria de te convidar e gostaria que tu me convidasse para comer na tua casa. Não, já pode dizer na tua casa. Você já pensou o pulo que esse
Levi deu. Esse é o Nazareno que ressuscita mortos, cura os enfermos, na minha casa. Diga assim, meu irmão, Jesus, um grande oferecido. Na tua casa eu quero. O gaúcho diz barbaridade, gente. Se nós vamos fazer isso hoje em dia, pessoal, olha o atrevimento do pastor João, mas tem que ver por trás de Jesus a obra do Espírito. Em volta de Jesus, os anjos, arcanjos, querubins, para evitar problema. E nós não temos? Temos, sim, senhor. Temos. Acima de tudo, temos a liberdade que não havia na época. E depois, muita gente ali ficou olhando se o levita assim, prende esse homem. Jesus já tinha ido para a cruz lá naquela época. Mas ele recebeu Jesus gostosamente. Glória a Deus. E depois, o que houve lá? Então, comes e bebe, conversando. Bom, deixa para outra. Lição para casa para a próxima sexta-feira. O que foi que houve na casa de Mateus, Levi, quando Jesus foi? Houve um banquete, né? Um tremendo banquete. Estavam vários, os cobradores de impostos, Estava a nata dos cobradores de impostos. A Bíblia não diz, mas eu creio que entre esses cobradores devia de ter alguém, digamos, classe A, não é? Para informar o império. Isso é, informar Roma. Informar Roma, não estou falando de Sua Excelência o Papa, mas estou falando no ditador da época, né? Do Império Romano. Roma, não sei se irmãos falam, em Roma a gente pensa na Itália. Não. Roma, a cidade de Roma, governava o mundo de então. Não era a Itália que governava. Era aquela capital. Não, aquela cidade é que governava o mundo. Os romanos, os soldados romanos, não eram soldados italianos, soldados romanos. Roma ditava ordens. E o Evangelho foi depois em Roma. Sacudiu aí a Itália, foi pela Grécia, sacudido toda a cultura helênica, né? Eu fico assim muito pensativo quando estudante. Eu gostava muito assim de ler o livro de Atos dos Apóstolos, e quando a gente vai lendo assim e de repente meu Deus, como o Evangelho foi se introduzindo na alta camada, né? Como o azeite. Né? Vou dizer uma coisa que não sei se vocês vão entender como eu entendi na época. O papai queria tirar tinha uma peça, duas peças de ferro que estavam uma junto da outra, através de 3 parafusos, né? E o papai tinha que, não queria estragar aquilo, ele queria, então ele fez de tudo, não havia jeito de... Aí ele disse, bom, agora nós vamos almoçar, traz querosene. Eu fui lá, fazer querosene, né? Usava no fogareiro primo, né? Querosene. E ele, bota querosene aqui. Bota um algodão aqui e aqui. Para quê? Nós vamos almoçar. E o querosene vai nos ajudar.
Aí fomos almoçar. Tá? Quando voltamos, papai, traz agora aqui. Porque o querosene foi entrando, trabalhando na ferrugem que estava naquele parafuso. E o Espírito Santo é superior a esse querosene. Amém. Ele penetra, vai afrouxando tudo, para que a glória de Deus se faça presente, não somente em nós, mas a todos que estão ao nosso redor. Amém. Nunca pensar, eu posso, ele talvez. Não, 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 não. Se eu posso, ele também pode. E se ele for mais dedicado, ele vai subir mais rápido que eu. Jesus, eu não quero ter ciúme que ele está subindo, mas cá para nós, me dá graça também subir. Um desejo cabível. Agora, não da boca para fora, pedir com a mente pensando em outra coisa, não faça isso. Boca e mente tem sempre. Porque o Espírito de Deus, ele vê antecipadamente por que está querendo aquilo. Ainda não pensasse, eu já sei o que queres. E é terrível o que queres fazer. Todo cuidado é pouco, diz o Senhor. É. Eu disse, está dito. Por que vocês estão voltando? Quanto tempo nós temos estado aqui? Já faz um ano, não? Faz mais de um ano. Já faz um ano? Já mais. Quase 2. Quase 2. Então tem que fazer um bolo com 2 velhinhas. Quanto é? Vocês Vai têm, ser 30 próximo agora? vocês têm notado uma coisa? 30 filmados. Eu estou falando, estamos assim todos aqui, uma família única, e tem alguém que está dando opiniões, palpite. Quem? O Espírito Santo. E o Espírito Santo sempre quer dar opinião em qualquer reunião cristã. É que... Deixa para lá. Eu estou falando... Não, peraí. Eu não sou ninguém. Ele sim. Então, ele tem direito de dar opinião. Para a honra e glória do nome que é sobre todo nome. Este é o nome de Jesus, que é o dono da igreja. Amém? Que é o nosso irmão mais velho. Amém? Rei dos reis, e ele desceu do seu reinado e foi para o matadouro morrer em nosso lugar. Concorda, doutor? Desceu da sua glória e foi... Porque muitas pessoas, às vezes, me perguntam assim, ô, pastor João, é Jesus o Filho de Deus? E, será que ele sentiu quando os cravos atravessaram? Né? Creio que sim, porque diz que ele levou sobre si as nossas dores. Nós é que éramos para estar espetados na cruz. Então, o sofrimento de Jesus foi assim, fora de qualquer lógica humana, porque ele sofreu o que eu devia estar sofrendo agora no século XXI. Ele sofreu para o futuro e para o passado. Ele chamou sobre ele o passado, porque então seria uma injustiça de Deus. Ah, mas pastor, está dizendo bobagem. Quando Jesus morreu, dá uma olhadinha para sexta-feira que vem. Pastor, eu procurei e achei o que o senhor disse. Onde esteve o Espírito de Jesus? Quando ele diz, Pai, em tuas mãos, entrega o quê? Agora, eu interpreto. Seria injustiça, e Deus não sabe praticar injustiça.
a salvação só para da cruz, da pregação, para cá e para lá. Jesus desceu e foi pregar aos espíritos em prisão. Eu já ouvi pregadores dizer: ninguém foi salvo. Então ele foi perder o tempo dele. Foi dada oportunidade. Não haverá, o que eu disse? Na eternidade, alguém se queixando que não teve oportunidade. Todos que tinham descido para o Hades ouviram. E alguém disse: mas não consta que se arrependeram. Mas para aí, ouviram o Espírito de Jesus falando? Para aí. É de pensar muito nisso. E como o Pai, o Filho e o Espírito Santo não sabem fazer injustiça, então e haja visto ali na cruz, né? Um salteador quis continuar fazendo bobagem. Problema dele. Mas o outro arrependeu-se. E Jesus, então, se fosse eu, né, ia dizer: agora tu vai descer da cruz, vai fazer um cursinho, não. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Note bem, quem chegou primeiro no paraíso? O assaltante ou Jesus? Ai, agora. Tu levantou a mão, daqui a pouco eu vou falar contigo. Hein? Olha aqui. O Espírito de Jesus desceu às profundezas. Mas o espírito do assaltante chegou primeiro. Porque hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Mas em seguida a gente lê que ele desceu ao Hades. Enquanto Jesus descia ao Hades para pregar aos espíritos em prisão, para não ter injustiça. Então, o assaltante estava lá, talvez na porta, né? Esperando. Foi o primeiro. Foi o primeiro. Um pecador que estava amarrado na cruz, porque eles não botavam pregos, era amarrado. Jesus, só por judiaria, não, para cumprir o que estava escrito no Velho Testamento. Ele tinha que morrer como estava escrito. Tá. A irmãzinha está lá um tempão com a mão assim. O que houve? É que quais eram os outros apriscos que Jesus falou que ele tinha outros? Quem eram esses? A pergunta da irmã vai dar dor de cabeça para todos que estão me ouvindo. Não quero problema, mas ela perguntou, eu vou dizer. Eu sempre tive essa pergunta. Quando ele diz que convém que eu vá, né? Bom, ele fala sobre outros apriscos. Eu já disse aqui, cada estrela é um sol. Em volta de cada estrela tem planetas. No mínimo, cientistas desconfiam, eles desconfiam, eu não desconfio, porque Jesus me levou em lugares que eu não posso estar falando, porque aí vão dizer que eu estou louco. Jesus já tinha passado em alguns locais, depois veio à Terra. Porque a salvação é universal. Não é só da Terra. Povos dos 4 cantos do universo. Muitos nunca pecaram, mas tinham que ouvir as novas do Evangelho. Deus não fez acepção e não faz acepção de pessoa. Deus, assim,
rápido. Amém? Amém. Que foi o próprio Senhor disse que era conveniente o quê? Que ele fosse. Ó, então, ele foi, não tem dúvida. Foi e foi mesmo. Estou dizendo o que ele me disse. Mas fica por aqui, tá bom? Isso dá muito problema. Tem pessoas que têm a mente assim, que não pode admitir uma vírgula lá adiante. Tudo é possível que crer. Amém. A Bíblia é um resumo, bem resumido para nós. Mas isso, Deus não faz acepção de pessoas. Ok? Um dia, nós vamos nos deparar com a tal multidão que João disse que não dava para contar. Era gente dos 4 cantos do universo. Irmãos, pode preparar a mente e o coração espiritual, lógico, pelo que vamos ver muito breve. Muita gente descendo para as profundezas, mas muita gente subindo para o centro do universo. Glória a Deus. Na casa de meu pai há muitas moradas, há muitos sistemas solares. Esse tempo diz a minha senhora para o meu filho, e eu ouvi. O Carlos perguntou, o pai continua as reuniões, continua. As terça-feiras na casa do Dr. Paulo e as sextas na casa da tua mana. Por quê? Ele, não, eu gosto de ver, o pai está igual a vinho. É a Maria. O que quer dizer com isso? Dizem que o vinho, quanto mais velho, melhor. Então, aonde eu não tenho ido, o pai vai. Foi quando ele perguntou, mas da onde vem essa energia do pai? Do Espírito Santo. Daquele que quer te dar também. Amém. Quer nos dar aquele. Quer dar para ele, né? Mas o pai não se cansa, né? Sim, eu já, quando ele chega, às vezes eu faço que estou dormindo, porque então ele quer contar tudo que foi e aí passa a noite. Né? Então, foi quando aí estava a minha nora, né? E ela virou-se para a nora e disse, sabe, Débora, às vezes nas minhas orações eu faço umas orações. E ela, que oração? A irmã que está com a irmã. Quem é esse homem que tu me desse como marido? Pastor, a irmã aqui está com a mão brilhando, com os dedos brilhando aqui, ó. É, sim. Os dedos estão brilhando aqui assim, ó. Então, é uma coisa assim impressionante, ouviu? Deus se manifesta quando nós damos a oportunidade para Ele. Ele não força, Ele não arrebenta nada. Eis que estou à porta. Bem, não. Aquele que ouvir e abrir e me convidar, ele entra. Ele entra. Na eternidade nós vamos conhecer tribos africanas que nunca o evangelho foi pregado abertamente, mas ouviram, alguém passou assim, quem creu levou, quem não creu. Pastor João, lembra que o senhor nos falou em Apocalipse, que eu não lembro agora qual versículo, até procurei aqui, onde fala que o anjo nos ares prega o evangelho. E anjo não prega o evangelho, não? E aí mostrava que isso era, nos ares, era a internet, né? Internet, televisão, rádio, tudo isso está sendo pregado, está sendo evangelizado. Mas Jesus Cristo, ó, isso eu sei, não só daqui que o senhor contou.
A MCM tem 4 DVDs inteiros de relatos, e assim, ó, Jesus aparece, o próprio Jesus aparece, só que ele nunca aparece com aparência, ele sempre vai aparecer de acordo com o filme que vão passar. Ele vem uma semana antes, entra um estranho na cidade, conversa com toda a cidade. Eles ficam tudo assim, daí passa uma semana, os missionários vão lá, ele mostra um filme e daí toda a cidade, todo o povoado, não é cidade, é povoados pequenos, lá no interior de Afeganistão, Iraque, lá da Índia, se convertem porque, mas esse que está no filme veio aqui e ele falou tudo isso que está no filme e todo mundo se converte. O próprio Jesus Cristo, em carne e osso, aparece, come, faz tudo com eles, daí desaparece, depois vem, mostra o filme. É ele. Tem 4 DVDs. Muito bem, então vamos parar por aqui, porque então a gente vai avançar. Que Deus ricamente nos abençoe. Amém. Poderosamente. Aí, podes gravar agora? Que Deus ricamente nos abençoe. Que as janelas dos céus estejam totalmente abertas sobre o nosso viver. E durante essa semana, até a próxima sexta-feira, se ficou alguma coisa assim aérea, anote para nós, na próxima sexta-feira, tentar tirar alguma dúvida, alguma coisa que ficou. Até que eu tenha falado, talvez não me expressei bem, tá bom? Que Deus abençoe. Eu oro muito por vocês. Eu não tenho o nome de vocês, mas eu tenho, assim, vocês aqui. E, então, quando me ajoelho, eu vejo vocês. Ai, amém. Nós sempre oramos. Senhora, ele, aquele. Esse tempo eu vi em alguém, assim, do lado, assim, uma luz apagava e acendia. Eu disse, Senhor, o que está havendo com aquele irmão ou com aquela irmã? Intercede por ele. Estou intercedendo. Eu estou intercedendo e estou vendo. De repente, a luz não fica mais apagando e acendendo e apagando. Fica claro. Então, a oração surtiu efeito Na vida dela. no espaço ao redor daquela pessoa. Não vamos mais adiante por aí. Então, vou fazer uma coisa para vocês. Eu não tenho nada que ver, nada com os espíritas, ok? Nem a favor nem contra. Mas todo espírita que se converte dá um cristão de primeira linha. Porque ele tem a área espiritual, embora negativa, aberta. Quando ele descobre a área positiva, por isso que muitas vezes, mas aquele pastor, ele foi um espiritualista, mas olha lá, ele estava com tudo aberto e o Espírito Santo veio para. Porque ele desejou, será que eu estou servindo a Deus mesmo? Foi o que aconteceu com o papai. O papai era kardecista durante a semana. E domingo da igreja anglicana. Por que ele ia no kardecismo? Porque era o kardecismo, que não era de manifestações, as coisas, eram uns estudos, as coisas, né? Bom, e aí, até que um dia o Espírito de Deus disse, pai, aqui não, teu lugar era lá, na outra esquina. Na outra esquina, eles estão divorciados. A igreja anglicana totalmente divorciada. Né? Então, no serviço, 3 colegas falam do evangelho diferente. O pai ficou assim, né? Como o pai era um dos escolhidos, imediatamente chegou em casa, Marta, onde que está aquela Bíblia? Tá. Eu tentei descobrir, ela está guardada lá em casa.
Espero que ninguém tenha me roubado ela. E tem certas palavras assim, escritas com letras extras e outras coisas. Bom, então, Deus tem um plano para cada criatura e fim de papo. Posso falar da oração que a gente está fazendo vocês? Pode, menina, fala. Isso é para amados irmãos, todos que estão na internet, estão escutando agora, estamos convidando que nas segundas-feiras, por ordem do Santo e amado querido Espírito Santo, nós estamos nos reunindo em oração, cada um na sua casa, das 20 horas, das 21 horas, para buscar o avivamento, sermos cheios dos dons do Espírito Santo e sermos cheios do Espírito Santo. 1 hora, vamos todos juntos, em 1 hora, nos encontrar, orando, cada um na sua casa. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém mesmo. Que Deus abençoe. Pastor, pedidos de oração pela internet. Ah, certo, vamos orar. Hoje a irmã me incumbiu de ser o porta-voz. Tá bom? Fui promovido. Foi promovido, aleluia. A Cristiane, ela não diz de onde é que é, mas pelo que eu fui informado, ela disse que hoje, durante o dia, chegaram 2 pedidos. Então, estou passando agora. A Cristiane está pedindo pelo marido, Jorge, que está com problema de hérnia e ele não quer se operar. E a mãe dela também tem que fazer uma cirurgia de apneia do sono. Senhor, olha essas 2 pessoas e o pedido. Manda o teu anjo lá onde está. E tudo fique resolvido. Amém. Amém. A Liliane, a irmã Andréia Silveira, está com problema de rins que pararam de funcionar. Os médicos querem a hemodiálise. Tem diabetes e é dependente de insulina. Senhor, dá 2 rins novos e um pâncreas novo. Amém. Que queime toda Amém. esse problema de glicose. Amém. A irmã Lorena, ela é de Brasília. Está fazendo uma pergunta para o senhor. Existem inimigos de Deus em outros sistemas solares? Claro. Acho que já tinha sido... Claro. A Luzia, ela é de Campo Mourão, acho que é de Paraná, né? Ela está pedindo oração pela filha, a cura do ouvido. Que em nome do Senhor essa criança seja radicalmente curada. Amém. E que isso torne-se uma bênção na igreja que eles pertencem. Amém. E temos mais um pedido também da irmã, a Magali, pela enfermidade da dona Célia, pedindo oração. Dona Célia, tu sabes quem é e onde está. E tu sabes o que vai na mente de cada um de nós aqui. Mente, coração, língua. Usa as nossas línguas como uma harpa afinadíssima. Amém? Amém mesmo. Eu amo vocês. Posso dar um testemunho, pastor? Pode. Olha, nossa irmã tem um testemunho. Na real, Olha aqui, você vamos ouvir. porta-voz de um testemunho da minha mãe. Senhora, sua mãe. Não sei se lembram, né? Na terça-feira ela foi lá. Sim. Na segunda ela recebeu um diagnóstico que ela tinha um quisto aqui ao lado e doía como se fosse uma dor de dente. Sim. E daí ela quis, né, ir no culto lá na casa do Paulo. E a gente levou ela pela fé dela. Ela estava lá. Isso, meus pais, né? Daí no final do culto o irmão Paulo ungiu e orou por ela. Sim. Aí hoje eu fui lá, eu ia convidei para ela vir aqui, mas não podia, mas então ela pediu para mim dizer que ela foi curada.
Porque no outro dia estava assim, ó. O pai disse que tinha como se tivesse descido, assim, aquilo. E tá sem dor. Ela tá muito feliz. Amém. Glória a Deus. Que é, meu Tem irmãozinho? mais 2 pedidos aqui. Vamos ver. O Tiago está pedindo a conversão da avó Aromilda pelas lutas espirituais também. Oh, Senhor, olha o pedido dessa vovó. Que se torne uma bênção nesse lar. Amém. E a Cris de Belo Horizonte está pedindo oração pela família. Sacode Belo Horizonte, foi uma cidade tão cheia do Espírito. Quantas vezes, Senhor, eu fui pregar lá. Eu continuo pregando, mas os convites não vieram mais. Mas tu sabe por quê? Portanto, derrama do teu Espírito em Belo Horizonte. Amém. A Cris Glória a Deus. ontem perguntou, essa Cris ontem perguntou assim para o senhor. Ontem ela fazendo pergunta. Como, eu disse, escreve uma carta para o pastor. Ela disse assim, ela quer muito que o senhor vai lá, mas daí ela disse, mas os meus, infelizmente ela disse, nossa igreja não é assim como vocês são. Sim. Mas eu disse, escreve para ele. Ela que é aquela irmã que estava assim, ela estava muito triste e ela foi buscar um testemunho na internet e viu o seu testemunho. A partir dali, tudo que tem no Samuel, ela entrou e dela descobriu esse grupo e está sempre aqui nas sextas-feiras. Ela quer muito a sua presença lá. Daí, minha filha. Eu quero oração pelo meu pai biológico e pelos meus irmãos. Senhor, tu ouviu que a tua ungida pediu. Que anjos desçam em toda a família e façam aquela limpeza. Amém. Amém. Glória a Deus. Chegou mais um aqui do Elinaldo, pastor. Tá. Embu das... Da onde? Das artes. Tá pedindo oração também. Da onde? Embu das artes. Embu das artes. Ah, sim. Ele está pedindo oração, ele não está especificando. Senhor, tu sabes o porquê esse pedido. Que essa pessoa tenha um sonho de um anjo trazendo um recado teu para essa área que ele quer. Amém. Amém mesmo. Muito bem. Glória a Deus. Testemunho, vovô. Ah, vamos lá, menina. Posso? Tu tem de pescar isso aqui que eu vim correndo. Ah, tu não aparece? Vem cá, meninas. Essa semana... Senhor, salva um baixinho para ela. Senhor, dessa vez não escuta o vovô, que eu quero alto. Ah, não quer? Não quer porque ainda não apareceu. A mãe pediu oração também. A senhora, tua mãe. Senhor, olha a esposa do meu amigo, que hoje está contigo. Tu sabes o que ela está necessitando. Reveste a tua serva com a plenitude da tua graça. Amém. Amém mesmo. Essa semana tem uma turma especial lá na escola, que é a turma de formandos. E ano passado eu era líder dos formandos. Sim. E esse ano é uma outra colega minha. Sim. E a pedidos. E esse ano, então, assim, eu tenho dado algumas dicas para as crianças só, porém eles estavam aprontando assim até não poder mais. Sim. E essa semana eles aprontaram aquilo que foi a gota d'água, né, em termos assim de bagunça, de aprontar um com o outro, de desrespeito, essas coisas. E eles aprontaram no período antes da minha entrada. E pegou o finalzinho, aliás, é a turma dela. Ela é minha aluna. É a turma dela. A turma dela. Essa é a Isadora aqui, ó. Aí... Mas ela é da turma, mas ela faz parte da babuzeira, não é? Você é crente e não faz parte da babuzeira. Ela é que nem o senhor era quando era pequeno. Hein? Amém. Ela é que nem o senhor era pequeno, ela faz parte da turma, mas não é da turma. Então tá bom. Glória a Deus. Ela é da turma e não faz parte.
E quando eu entrei, então, estava assim a fusarca armada. Tinha vice-diretor, supervisora, professor, e a turma foi assim, xingada até não poder mais. E, bom... Xingaram? As crianças. A ti? Não. Ah. O vice-diretor, a supervisora, o professor de educação física e outra professora estavam xingando a turma porque eles fizeram uma coisa feia e ninguém estava assumindo. Então eles estavam sendo xingados na questão de caráter, que eles tinham que assumir, que não era errado. Não era errado. Mas aí eu fiquei ouvindo tudo aquilo, gastou acho que uns 20, 25 minutos da minha aula e eu só tenho 50 minutos. E eu tinha uma programação até divertida pro dia. Eu pensei, bom, não vai ter clima aqui que eu faço aqui, Senhor. E Deus me deu uma direção. Mas foi interessante que eu comecei a sentir uma tristeza pelas crianças, uma coisa ruim. E o tremendo foi assim, que Deus não me disse tudo, o Espírito Santo não me disse tudo o que eu tinha que fazer. Ele ia me dizendo assim, era como se ele colocasse uma pegada e eu tivesse que pisar em cima. Daí quando eu pisava, ele me dava a próxima. Sim. E foi assim, eu obedecia e ele mostrava o próximo passo. Bom, resumo da várzea. O Senhor foi dirigindo, eu fui falando para eles e trazendo uma identidade diferente para eles. Não uma identidade de que eles eram bagunceiros, desrespeitadores, que não tinha mais chance para eles, mas ao contrário, que eles eram pessoas queridas, que eles eram amorosos, que eles podiam mostrar o melhor que tinha dentro deles. Vovô, foi tão lindo que o Espírito Santo fez, que o primeiro que desatou a chorar, a turma inteira chorou, mas o primeiro que desatou a chorar é o mais bagunceiro, é o campeão da bagunça da escola. Da escola, não só da turma. E foi assim um mover, um quebrantamento na turma. Eu orei por eles, eles se abraçaram, pediram perdão um para o outro, declararam o amor que eles tinham. Foi uma coisa assim maravilhosa. Deus está te usando lá. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Ah, tá. Ficou melhor a turma depois? Tu foi na quinta? Eles chegam dizendo que quero Eu brinquei com eles. Eu disse para eles que eles tinham que procurar se alguém tinha magoado alguém, que pedisse perdão. E que eles também pedissem, lembrassem das coisas boas que eles viveram junto, porque eles não tinham respeito entre eles. Eles discutiam muito, se xingavam muito, estava faltando unidade na turma. Sim. E eu fiz assim o que Deus me mandou, né? Uma roda, a eles de mão, depois uma roda abraçados e... Bom, foi maravilhoso. E aí eu disse assim para eles, agora vocês têm que dar para aquele colega ali como ele é importante para ti. Porque tu nunca vai esquecer da vida dele. E antes da coisa acontecer, eu pela fé eu disse assim, vocês nunca mais vão esquecer desse momento. Isso que vocês vão viver hoje, vocês nunca mais vão acontecer. E eu falei isso sem saber o que ia acontecer. Porque eu não sabia. Falei pela fé e foi maravilhoso. Vocês vão esquecer? Foi lindo, lindo, lindo que Deus fez, assim. Eu saí assim lavada, até a supervisora, quando viu as crianças tudo com os olhos vermelhos, disse, vão pensar que vocês vieram apanhar na escola, porque saíram tudo chorando. Eles falaram que estavam cortando cebola. Mas glória a Deus, assim, eu vi uma restauração, sabe? Que Deus te abençoe. Glória a Deus. Oração pelo Carlos e pelo Luiz, vovô. Quem é esse Carlos? E o Luiz? É ele? Los que hablan espanhol. Guatemaltecos, aqueles que Guatemala. Os hermanos. Da Guatemala. Ele era casado? Ele é alto! Carlos é casado. O Luiz é solteiro. Vamos fazer uma coleta para usar um sapato. Salto alto. Eu não falei nada. Deus abençoe poderosamente. Olha, perfeito. Pastor João, eu li todos. o senhor não quer fazer um comentário que o senhor foi no velório do velório, irmão, e que o senhor... O que o senhor viu? Nós queríamos que o senhor falasse. Senta. Nós queríamos saber um pouco, só uns 10 minutos. Ele não sabe.
A resenha é 10 horas, Foi pastor. o dia mais triste da minha vida. Eu não sabia que amava tanto aquele rapaz. Não sei se viram, eu jamais toco em caixão de defunto. Não toco. Mas botei a mão assim. Mentalmente, Senhor, eu não sabia que eu amava tanto ele. Cheguei em casa, a minha senhora, o que houve? Pela primeira vez, aconteceu isso. Ele esteve, não sai daqui. A alma e o espírito dele estavam ali. Estavam ali. Eu vi, lógico, eu não podia estar falando o que vocês iam dizer. Mentalmente eu disse, vocês podem ir para o reino celestial. E eles foram embora. Mas estavam ali. Porque aquele rapaz morreu antes do tempo. Não sei porquê. Para mim foi um impacto. A Maria disse, mas o que houve contigo? Amavas tanto esse rapaz? Não sabia. Amava muito ele. Assim o coração veio para... Ele era muito querido, né? E era profeta, né? Eu disse lá, né? Elas lá, né? Foi-se embora, eu estou arrepiado, foi-se embora o meu profeta. E aí a Maria, minha esposa, disse, olha aquele hino. Um a um, ei-los entrando, um a um, estão sendo chamados. Rapaz, era bom. Homem de Deus. Senhor, é Mauro, né? É. Mauro. Levanta meia dúzia de Mauros aqui no Rio Grande do Sul. Amém. Amém, amém, amém. Deus abençoe, meus irmãos. Deus te abençoe.